O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos, domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu nome. Todas as vezes que beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pastor e guia, com teus hinos, tua
convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você vai receber a bênção da palavra de Deus e vai traçar sobre você o sinal da cruz. Uma grande salva de palmas à palavra de Deus. Podemos sentar, por favor. Não, vai voltar. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. É fácil só cantar. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Outra vez, sai mais bonito. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Canta. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Caros padres, queridos diáconos, seminaristas, queridos irmãos e irmãs, há gestos que falam muito mais alto que as palavras, e há momentos e movimentos da nossa alma que se tornam oração antes mesmo de encontrar com a voz. E hoje, nessa solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor, diante desta catedral, que é como que um coração aberto ao céu, nós somos convidados como família cristã, católica, a redescobrir 3 gestos fundamentais que vão definir não apenas a nossa celebração, mas toda a nossa existência cristã. 3 movimentos importantes. Primeiro movimento, repita com o bispo, por favor: reunir-se na presença do Senhor. Reunir-se na presença
Este é o primeiro gesto mais simples e paradoxal, mais revolucionário, que é, repita com o bispo, por favor, reunir-se. Não por acaso, mas não por conveniência, não por afinidade, mas porque há alguém que nos chama, alguém que nos convoca, que nos faz uma só Assembleia Santa. Olha o que acontece em cada Eucaristia, na sua paróquia, na nossa comunidade. Pessoas diferentes por idade, condições sociais, história pessoal, ideias políticas. Pessoas se encontram não porque escolheram mutuamente, mas porque foram escolhidas por aquele que é o único necessário. Repita com o bispo: o amado da nossa alma. E aqui nesta tarde, não fomos nós que escolhemos com quem nos encontrar. Não foi você que escolheu se você iria se encontrar com esta pessoa que está do seu lado. Nós viemos e nos encontramos um ao lado dos outros, irmanados pela mesma fé, irmanados pelo mesmo amor e pelo único capaz de nos reunir, único que é o pão, que é Cristo Jesus. E esta é a primeira lição de Corpus Christi. Ser cristão significa aceitar se reunir, significa descobrir que a nossa individualidade só encontra sentido quando se abre a comunhão. Diga todo mundo: comunhão. E como os fios de um bordado que sozinhos não passam de linhas coloridas, mas que juntos esses fios embelezam e enchem de significado. Nós criamos beleza e significado como igreja, e isso que deve nos orgulhar, porque juntos nós somos a igreja de Cristo Jesus, e nós refletimos esta beleza, e nós sentimos que nos reunimos em torno desse altar que está aqui. É a cena primitiva da profecia lá do livro do Gênesis, do capítulo 14, que nós acabamos de escutar. Fala com o bispo, por favor. Melquisedeque era rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão, trazendo pão e vinho, e o abençoou. Aquela imagem perdida nas origens da história da salvação, já anunciada, hoje nós estamos celebrando, porque Deus aqui nos reúne, Ele oferece o dom do alimento e da bênção, Ele faz brotar entre nós a comunhão, onde havia totalmente dispersão. No pão e o vinho, apresentados por Melquisedeque, contemplamos um sinal que se realiza plenamente na Eucaristia e em cada celebração. Repita com o bispo: Cristo Jesus nos reúne. Diga, nos alimenta. Diga, nos abençoa. Diga, nos faz um só corpo. E é isso mesmo, nos faz corpo de Cristo, corpo de Deus, povo de Deus, herdeiros da promessa, chamados a ser esta bênção no mundo. Há o primeiro movimento, que é reunir-se. O segundo movimento é, repita, caminhar com o Senhor. Se o primeiro gesto é a gente se reunir, porque o Senhor que aqui nos chamou, o segundo é caminhar. Não um caminhar qualquer, mas um caminhar com o Senhor e deixar-se conduzir por Ele, que é o caminho. E a procissão que faremos daqui a pouco não é apenas um costume bonito, não é apenas só uma tradição piedosa que nós conservamos como nostalgia. Não, é muito mais. É a manifestação visível de uma verdade invisível. É um sinal externo de uma realidade interior muito profunda que está dentro de cada um de nós. E este caminhar com o Senhor, guiados pela Eucaristia, encontra um sentido profundo no Evangelho que nós acabamos de meditar, de ler, de escutar. Lucas capítulo 9, diante daquela multidão faminta, Jesus não apenas sacia a fome material, mas Ele revela que Ele é, repita comigo, o verdadeiro alimento. Ele é capaz de dar sentido, Ele é capaz de dar força à nossa jornada. E naquele dia, ao repartir 5 pães e 2 peixes, Jesus não permitiu que nenhum dos seus seguidores, repita comigo, ficasse pelo caminho, ficasse com fome, ficasse desalentado. Ao contrário, cuidou carinhosamente de cada um deles, para dizer para cada um das nossas paróquias, repita, não podemos deixar que ninguém fique pelo caminho. Assim também em nossa caminhada, a Eucaristia é o pão que multiplica em nós a fé, a esperança e o amor. E do mesmo modo que aquelas multidões revestiram-se de sentido e significado e caminharam e seguiram a Jesus, se deixaram conduzir por Ele, também nós somos fortalecidos com este pão vivo descido do céu. E nós encontramos
coragem para a gente levantar. Nós prosseguimos, nós partilhamos os dons e as vidas, a nossa vida, a sua vida, a vida da sua comunidade, com aquilo que a gente é tão importante. Diga lá, generosidade. E como discípulos, muitas vezes nos sentimos tentados a despedir a multidão. Repita comigo, bispo: despede a multidão. Diga, xé. Deixa esse povo ir. Diga, esse bando de faminto. Não, Jesus vai dizer, não podemos desistir, não podemos despedir, não podemos recuar diante dos desafios. O Senhor nos liberta das paralisias. Quantas paralisias que nós conhecemos na vida paroquial comunitária, quantos medos, desânimos, rotina que transforma a nossa vida numa repetição sem sentido. E a maior ainda, a paralisia do egoísmo que nos fecha sobre nós mesmos. É com o coração às vezes angustiado e muito triste como bispo, que eu quero dizer para vocês e partilhar que eu reconheço que esta paralisia também tem se manifestado particularmente aqui na nossa cidade de Itapeva, nas nossas comunidades paroquiais, especialmente nas nossas paróquias, que ainda não abraçaram por completo a proposta dos grupos de Barnabé. Eu tenho proposto um caminho de evangelização centrado nos pequenos grupos de Barnabé em torno da palavra, mas existe muita resistência nas nossas comunidades, existe muita resistência nos nossos grupos, existem pessoas que parece que ouvem, mas não escutam, não guardam no coração. Vejam bem, devoções geram devotos, mas só o seguimento gera discípulos. Vou repetir, devoções geram devotos, mas só o seguimento gera discípulos. E essa resistência nos desafia, nos faz experimentar as dificuldades, mas também nos recorda que a missão que o Senhor nos confia não pode ser abandonada. Jesus nos pede para confiar, caminhar juntos, repartir, certos de que Ele está conosco. Por isso, há um terceiro movimento, que além de reunir-se, além de caminhar com o Senhor, há o terceiro e último movimento para a gente terminar a nossa homilia, que é, repita com o bispo, ajoelhar-se em adoração. Diante do Senhor, no mundo que perdeu o sentido da adoração, que confunde reverência com submissão, que vê na genuflexão um sinal de fraqueza, nós cristãos redescobrimos uma verdade paradoxal. Ajoelhar-se diante da Eucaristia é profissão de liberdade. É profissão de liberdade. Quem se inclina a Jesus não pode, não deve se prostrar diante de nenhum poder terreno, mesmo que seja forte. Nós cristãos só nos ajoelhamos diante do Santíssimo Sacramento porque nele nós sabemos e acreditamos que está presente o único Deus verdadeiro. Mas há algo mais surpreendente. Nós nos prostramos diante de um Deus que foi o primeiro a se inclinar diante do homem, como bom samaritano para socorrer e dar a vida. Ajoelhou-se diante de nós para lavar os nossos pés sujos. Nós adoramos aquele que nos adorou primeiro com o seu amor infinito. Ele nos adorou por primeiro com o seu amor infinito. Por isso que nós dobramos o nosso joelho. E quando nos ajoelhamos, não diminuímos, nós crescemos. Fala a palavra, crescemos. Quando adoramos, não nos humilhamos, mas nós descobrimos, repita, a nossa verdadeira dignidade. Quando nos prostramos, nós não nos rebaixamos, mas nós nos elevamos à altura do amor divino. E agora, caros irmãos, queridas irmãs, permita-me uma palavra sobre a beleza que nos rodeia nesta celebração e nesta praça. Os bordados de Bitinga, que enfeitam as nossas ruas, não são apenas para decoração. São uma catequese silenciosa, uma teologia bordada com paciência e amor. Cada ponto desses bordados nos fala da formação dos nossos futuros sacerdotes, que acontece também ela, ponto a ponto, dia após dia, oração após oração, como a bordadeira que trabalha com delicadeza infinita, respeitando o tecido, escolhendo certas cores, seguindo um desenho que só ela vê por completo. Assim o Espírito Santo trabalha na alma dos seminaristas, daqueles que estão sendo formados para serem padres. Cada aula no seminário é um ponto no bordado da sua formação. Cada momento de oração é uma cor que se acrescenta ao desenho. Cada experiência pastoral que eles fazem de final de semana é um fio que se entrelaça com os outros para criar uma beleza do ministério sacerdotal. E os bichinhos de pelúcia,
que são um símbolo da ternura, que fala de algo muito mais profundo. Nos falam do coração materno da mãe, igreja, que acolhe com carinho infinito aqueles que se preparam para ser pastores do rebanho. Como uma mãe que guarda com cuidado os brinquedos dos filhos, assim a igreja também guarda com amor os sonhos e as esperanças de vocês, queridos seminaristas, dos nossos futuros sacerdotes. E esses bichinhos de pelúcia espalhados aqui na nossa praça, aparentemente são simples, representam em si toda a ternura de uma comunidade que investe no seu futuro, que acredita nas vocações, que sustenta com generosidade aqueles que um dia partirão o pão da vida para todos nós. Cada bichinho vendido é um ato de fé no futuro da igreja, é um gesto de confiança na providência divina, é uma semente de esperança plantada no coração da nossa diocese. Repita com o bispo: reunir, caminhar, adorar. Isso tudo, e também bordar com paciência, acolher com ternura, sustentar com generosidade. Esses são os gestos que fazem de nós verdadeiros discípulos do Senhor, membros do seu corpo místico, verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Que a Eucaristia que celebramos, que a procissão que faremos seja para todos nós um renovado compromisso de amor. Você renove o seu compromisso de amor ao Senhor Eucarístico, um novo impulso de esperança para as nossas paróquias, para a nossa cidade, a nova descoberta da beleza de ser igreja. Repita: como é bonito ser igreja. Diga, eu amo a minha igreja. Esta beleza de ser igreja, de ser família, de ser um só corpo em Cristo Jesus. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Vocês, vamos lá. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Outra vez. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Cante. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Diga amém. Fiquemos em pé quem está sentado. Vamos juntos então professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,